Olá, sejam bem-vindos. Nessa trilha abordaremos sobre a importância da atuação dos gestores para que o planejamento estratégico do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, instituído em 2010 com visão de futuro para 2020, possa cumprir a missão de promover a justiça, a democracia, a cidadania e a dignidade humana, atuando para transformar em realidade os direitos da sociedade sob o enfoque da produtividade e da entrega dos resultados institucionalizados. Desde o ano de 2011, o MPDFT tem planejado e executado suas ações. As unidades têm participado efetivamente aliando os painéis de contribuição com os objetivos previstos no mapa estratégico. E esses resultados obtidos têm sido divulgados nas reuniões gerais estratégicas que visam tornar públicos os relatórios anuais que retratam as ações desenvolvidas pelas unidades. Nos relatórios são atestados os indicadores mensurados, as metas alcançadas e os andamentos dos projetos executados, considerando os objetivos definidos no mapa estratégico do órgão. Decorridos esses 8 anos de execução do planejamento, percebemos que as mudanças sucedidas, bem como as transformações futuras, decorrem da participação efetiva do gestor, que deve ser reconhecido como parte fundamental na execução das metas organizacionais. Há vários fatores que influenciam no êxito da execução do planejamento estratégico, mas uma atuação gerencial que envolve a equipe e alinha as atividades da unidade aos objetivos estratégicos é essencial para o alcance da missão institucional. Por isso, cada unidade do MPDFT contribui por meio do painel de contribuição para que o planejamento estratégico do órgão seja cumprido. Por isso, é importante ressaltar a relevância do engajamento e da aprovação da alta liderança do órgão para viabilizar a aplicação de medidas que contribuirão para a realização do plano proposto. A atuação exemplar do líder no envolvimento dos servidores de sua equipe no momento de elaborar e executar o painel de contribuição previsto no planejamento estratégico tende a reduzir os riscos de ruptura e os fatores que estimulam a descontinuidade das ações planejadas. Citaremos agora algumas funções a serem praticadas pelos líderes, as quais produzirão um bom desempenho na elaboração e na execução do planejamento estratégico. O líder deve participar. Os resultados positivos obtidos pela implementação e pela execução do planejamento estratégico estão intrinsecamente ligados ao engajamento completo e perene dos líderes. A comunicação é essencial para a elaboração e execução do planejamento. A liderança deve usar todos os canais disponíveis para noticiar as estratégias. O líder deve mobilizar enfaticamente a campanha de divulgação das ações desenvolvidas, que terá como resultado o compartilhamento das notícias pelos componentes da organização. Além do engajamento dentro das unidades, o comando entre os integrantes das diversas áreas de trabalho promoverá um maior interesse coletivo na atuação e na execução dos objetivos elencados no mapa estratégico. E, por fim, comprometer-se. Esse comprometimento gerencial vai além dos fatores de poder e de autoridade. Ele consiste
na prática, no ato de motivar pessoas dispostas a colaborarem para a efetivação dos objetivos comuns do órgão. Além das funções elencadas no tópico anterior, o gestor precisa desenvolver valores para alavancar a produtividade da equipe na implementação do painel de contribuição de cada unidade. Nós, gestores, necessitamos auxiliar as pessoas para que tomem a decisão de assumir responsabilidades. Nesse caso, devemos pensar nas parcerias internas e externas. Devemos também liderar pelo exemplo. Quando participamos efetivamente na execução de projetos, incentivamos os demais colaboradores a engajarem. Não adianta o gestor imaginar que a participação dos colegas será efetiva se a prática do gestor não for coerente ao que ele diz. Incentivar a participação dos servidores nas ações de desenvolvimento também é uma de nossas atribuições. Devemos estar atentos nas ações de capacitação ofertadas pelo órgão e conduzir política de ajuda ao próximo. Devemos estabelecer rotinas nas unidades em que os mais experientes auxiliem os mais novos, de modo que o princípio da continuidade seja efetivo, além de construir relações de confiança. Esse tópico, para nós gestores, é essencial. A confiança estabelecida gerará respostas positivas na equipe. E, por fim, compartilhar a tomada de decisões. Quando tomamos decisões conjuntas, com participação de ideias dos integrantes da equipe, reduzimos a margem de erros e aumentamos a possibilidade de cumprimento das metas propostas. Contudo, observamos que essa construção contínua obedece normas e ritos essenciais que direcionam a nossa atuação como gestores. A Portaria 411 de 2015 da Procuradoria-Geral de Justiça do MPDFT define procedimentos e prazos a serem cumpridos pelos multiplicadores na elaboração e na execução do painel de contribuição. Diante das exigências legais, é conveniente que façamos reuniões e encontros com as equipes para definição de projetos, metas e ações a serem desenvolvidas durante o ano. Para tanto, citaremos nos próximos tópicos algumas rotinas metodológicas que poderão ser adotadas pelos gestores das unidades para dar cumprimento à norma prevista. Citaremos agora algumas sugestões de rotinas a serem utilizadas pelos gestores. Descreveremos essas rotinas como 5 passos para planejar. 1. Participar de ações educativas. Os gestores devem participar das ações educativas que capacitam os multiplicadores do planejamento estratégico, bem como estimular a participação dos demais colaboradores das unidades. 2. Conhecer a realidade local. Os gestores devem conhecer a realidade apresentada pela comunidade local, a fim de que os objetivos dos projetos elaborados visem a solução dos problemas demandados pela sociedade. 3. Compartilhar conhecimentos. Os gestores devem compartilhar com suas equipes conhecimentos adquiridos, ideias e experiências que irão fomentar a elaboração do painel de contribuição. 4. Estabelecer parcerias. Nós devemos identificar
as potencialidades e os perfis dos integrantes da equipe que executarão as metas propostas, bem como estabelecer parcerias com a rede colaborativa para a composição dos projetos. E, por fim, o último passo, realizar reuniões. Os gestores devem se reunir com colaboradores e parceiros para construir o painel de contribuição, de forma coletiva, avaliando as ações, metas e indicadores a serem executados no ano subsequente. No tópico anterior, falamos sobre os 5 passos para planejar. Agora, abordaremos sobre os 5 passos para executar o painel de contribuição. 1. Organizar atividades. Os gestores devem estabelecer, junto com as equipes envolvidas da unidade, agendas de reuniões para organização e cumprimento dos planos e prazos previstos. 2. Delegar responsabilidades. Os gestores devem estar à frente na execução das ações, contudo, têm de delegar responsabilidades aos demais colaboradores, acompanhando quantitativamente e qualitativamente a execução das metas. 3. Avaliar as ações. Os gestores devem manter uma comunicação constante com a equipe envolvida para avaliar a metodologia utilizada, a evolução na realização das atividades e as possíveis alterações ou correções dos problemas apresentados. 4. Registrar informações. Os gestores devem, ao longo do ano, registrar todas as informações pertinentes aos projetos e às ações realizadas por meio de anotações, atas e relatórios. E, por fim, o 5º passo é compilar e divulgar dados. Nós devemos, ao final do ano, fazer um levantamento prévio, compilando as informações registradas para verificar se os indicadores foram alcançados, a fim de quantificar o índice de realização, divulgar os resultados obtidos aos integrantes da unidade e projetar no painel do ano seguinte as novas metas e ações almejadas. Chegamos ao fim e, conforme apresentado nessa trilha, vimos que o papel dos gestores do MPDFT é fundamental para a elaboração e execução do planejamento estratégico, seja na participação efetiva, seja na condução e no controle dos trabalhos. A atuação positiva do gestor é determinante para que os objetivos apontados no mapa estratégico e, em consequência, na missão institucional, sejam cumpridos de forma a entregar resultados que respondam às demandas atuais e futuras da sociedade.